Eu vim aqui apresentar uma parte do nosso trabalho na CIURB, que o nosso trabalho é mais voltado a projetos mesmo, da minha superintendência, nossa superintendência de projetos, mas a gente também atua cada vez mais na área de planejamento também, que é realmente uma necessidade, até uma antiga obrigação da prefeitura, que a gente está cumprindo agora, de fazer o planejamento local. A drenagem urbana tem uma ligação com o governo do Estado, que faz o planejamento dos cursos principais, do Tietê, do Pinheiros, do Tamanduateí, mas esse trabalho ele precisa ser complementado com a visão local da prefeitura e com o detalhamento das bacias estritamente municipais, não é? E esse é o trabalho que eu vou apresentar aqui. Nossa forma de atuação está sendo um subproduto do trabalho que a gente faz com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, da Poli. Esse trabalho com a Poli já vem de muitos anos, que faz a gestão do CGE. Tá? Junto com o CGE, a gente está trabalhando a modelagem das bacias, que é uma forma de fazer uma previsão de manchas de inundação. E desse trabalho das manchas de inundação, do CGE, do sistema de alerta, a gente está colhendo esse fruto, que é o plano das bacias. A gente tem, desse trabalho da FCTH, um instrumento para a gente analisar vazões e precipitações máximas e áreas inundáveis, que é um instrumento fundamental para a gente fazer controle de cheia. Com esse instrumento matemático, a gente usa isso, não só a CIURB, desse trabalho participa também a SEAB, SMDU, as subprefeituras, para integrar um planejamento, as medidas de controle de cheias nas outras ações da prefeitura. Hoje a gente não pode pensar só em drenagem, a gente tem que pensar num conjunto de ações para viabilizar realmente as medidas que têm um caráter territorial também, não é? Então, vamos passar. Essa apresentação ela foi cedida pela FCTH. Pode passar. Eu que passo aqui. Desculpa. Então, o objetivo desse caderno de drenagem é fornecer o subsídio para o planejamento das bacias hidrográficas, que é o instrumento de controle de cheias. Então, o caderno é constituído desses tópicos. Você inicia analisando a bacia pelas diretrizes básicas. Você tem as diretrizes básicas para você seguir, não é? Aí você caracteriza a bacia, faz os estudos hidrológicos baseados nas condições de ocupação da bacia, chega a um diagnóstico, que seriam as manchas de inundação, com esses estudos hidrológicos. Aí você começa a avaliar as alternativas para essas áreas de enchente, as alternativas, as soluções, não é? Reservatório, ampliação de canal, parques lineares, e são as medidas que a gente tem disponíveis, e faz uma projeção dessas medidas para uma segurança relativa a uma chuva de 100 anos de recorrência, e procura integrar essas soluções com soluções urbanísticas. Tá? Então, aqui é um resuminho aqui dessas etapas do estudo, mas que eu vou passando aqui especificamente para a bacia do Mandaqui. A gente já está estudando outras bacias, mas aqui primeiro ficou pronta foi a do Mandaqui. A gente está no nosso forno estudando já do Jaguaré, Água Espraiada, Jacu, Jaguaré, Cabuçu de Baixo e Morro do S, que estão já em processo estamos trabalhando com elas, mas a do Mandaqui já está pronta, e essa que eu vou apresentar aqui.
Então, eu já falei um pouco sobre essas diretrizes, não é? São que a própria... Isso é uma questão geral que foi definida, inclusive, em conjunto com a SMDU, que fez uma parte do plano. A CIURB coube essa parte de detalhamento dessas bacias. Então, como é que a gente trabalha? Aqui, então, nós temos aqui, a bacia aqui é o Rio Tietê, o curso principal do córrego Mandaki já está todo canalizado, é o córrego, ao longo da Avenida Caetano Álvares, exatamente. Um trecho dele, o trecho de Jusante, mais próximo do Tietê, ele está aberto ainda com vigas de travamento, e o trecho de Montante, ele é fechado. A gente tem outro curso, o principal afluente é o córrego Lausanne, que corresponde à Avenida Direitos Humanos, e a gente tem também Tabatinguera, que tem trechos não canalizados ainda, que apresenta bastante problema aqui de enchente, de moradia em local de risco. Tá? Aqui é essa descrição da hidrologia, o curso principal, o Lausanne, o Tabatinguera e os outros afluentes secundários. Para a gente estudar as vazões máximas e as manchas de inundação, é feita uma avaliação do uso do solo para ver as condições de infiltração e de escoamento superficial na bacia. Não é? Então, são feitas essas avaliações todas. Aqui também é um mapa temático aí do tipo de ocupação do solo. E aqui cabe destacar, né, que a gente está numa bacia já consolidada, com pouquíssimas áreas, principalmente essa área aqui, que é uma área ainda não ocupada, uma área com cobertura vegetal, e o resto de toda a bacia é uma ocupação urbana, com poucas áreas para a gente ainda modificar e fazer retenções naturais por parques e por sistemas de infiltração. Tá? Então, esses mapas todos ajudam a fazer essa avaliação do quanto a água infiltra e quanto que a água escoa e vai atingir os cursos principais dessa bacia. Tá? Aqui também eu acho que não cabe aqui detalhar muito essa parte. Tá? A densidade também é outro elemento para a gente avaliar essas vazões. Tá? Que resulta nesse grau de impermeabilização da bacia, que é bastante elevado. Né? Tá? Aqui é uma projeção o potencial de impermeabilização dessa bacia, que é maior ainda do que ela já está. Quer dizer, essa bacia ainda tem, apesar de já estar muito ocupada, ela tem um potencial, pela lei de zoneamento, de se adensar ainda mais. Né? E aqui que começa o nosso diagnóstico da situação atual. Nós temos aqui, olha, ao longo do fundo de vale, algumas manchas de inundação que atingem áreas comerciais, áreas residenciais, que é exatamente o foco do nosso trabalho de planejamento. A gente tem que fazer com que essas manchas de inundação elas não atinjam essas regiões com uma segurança da recorrência do horizonte de projeto, que no caso é uma chuva de 100 anos, com obras estruturais ou com medidas de convivência com a cheia. Tá? Então, aqui eu não estou conseguindo ver, eu acho que aquela mancha era de 25 anos, de 10 anos, aqui de 25. Você vê que a mancha já começa a aumentar bastante, principalmente aqui, esse daqui é o córrego do Lausanne, né? Então tem uma área importante de enchente, e aqui também relacionada com essa confluência aqui, que a construção, esses modelos eles levam em conta
a estrutura existente, né, o modelo ele tem que receber os dados das canalizações existentes, e essa confluência hidráulica aqui, ela não tem uma eficiência boa e o escoamento fica prejudicado, principalmente nesses pontos. Tá? E aqui uma mancha para 100 anos, e daí a inundação se estende mais a montante do próprio curso do Mandaki, do trecho da Caetano Álvares. Tá? Atinge mais severamente essas áreas. Tá? Isso posto, né, esse diagnóstico, essa situação de enchente, o que nos resta fazer para uma bacia consolidada como essa, e onde a gente não consegue fazer medidas extensivas de aumento de permeabilidade, de criação de parques novos, teriam desapropriações extensas. Então, uma primeira avaliação são soluções estruturais, obras hidráulicas. Nesse sentido, nós temos duas maneiras de lidar com esses excedentes, essas vazões excedentes, duas maneiras que são complementares. A primeira é o aumento de escoamento das águas, você aumentando os canais principais ou fazendo galerias adicionais. Você aumenta a capacidade de escoamento das águas. Só que essa maneira, que é a maneira mais convencional de tratamento, ela muitas vezes transfere cheias de lugar. Transfere um local inundável, você transfere para outro jusante. Então, o que hoje se faz em todos os locais é a gente associar medidas de aumento de escoamento com medidas de retenção. As medidas de retenção são duas principais. Existem outras, mas duas principais, que seriam os reservatórios, os chamados piscinões, ou então os parques lineares. Os parques lineares, que são efetivamente medidas de retenção, com áreas inundáveis. E a gente sabe que tem muitos parques lineares que não têm áreas inundáveis, daí eles não exercem o papel da várzea original do rio. O que a gente vai apresentar aqui são parques lineares que realmente fazem o papel de retenção. Então, são essas duas maneiras que a gente tem, ou a gente reter, ou a gente aumentar a capacidade de escoamento. E a composição dessas duas formas de controle de cheias, elas estão representadas aqui em duas alternativas. Uma alternativa inteiramente nova, que seria uma proposta de reservatórios e de reforço de galeria. Então, você, com o reforço e aumento da capacidade das galerias, você aproveita melhor a capacidade estrutural das estruturas hidráulicas que tem lá, ao invés de trocar. E o reservatório, ele faz com que você desvie as vazões, esses excedentes, de maneira a compatibilizar as vazões com a capacidade dos canais existentes. Tá? Eu vou correr um pouquinho. Na alternativa 2, a gente se apropriou de uma proposta do governo do Estado, do plano diretor do governo do Estado, que seria a remoção das vigas de travamento do canal da Caetano Álvares, para aumentar a capacidade de escoamento desse canal. Com essa medida aqui proposta pelo DAE, a gente substituiu um dos reservatórios, então, nessa alternativa 2 tem um reservatório a menos, substituiu por essa ampliação da capacidade de escoamento do próprio canal do Mandaki. Esse reservatório do Tabatinguera é um projeto já da CIURB, do nosso acervo, que atende uma área, como eu falei, bastante precária, com bastante problemas lá nessa bacia. Aqui estão representadas essas soluções estruturais.
aquela ampliação do canal do Mandaki, proposta pelo Estado, uma obra bastante extensa que teria um impacto grande aqui em toda a avenida. Ao passo que a gente fazendo reservatórios, a gente consegue lidar com essa situação de maneira um pouco mais pontual nessa primeira alternativa. Tá? Esse vale aqui do Tabatinguera, que ele precisa, hoje ele é uma área de risco e precisaria de uma canalização ao longo dele para evitar essa área de risco. Aqui também esse outro afluente do Lausanne é uma área muito consolidada, com bastante inundação, graves problemas, e aqui foi proposto um parque linear, a desapropriação ou desocupação desse vale, substituição por um parque linear. Tá? Aqui é uma avaliação quantitativa só dessas obras. Aqui é onde ficariam essas medidas propostas. Por exemplo, esse reservatório do Lausanne, que é das duas alternativas, ele fica num local que é uma garagem de ônibus, que precisaria ser desapropriada. Tá? E a ideia é de fazer depois uma utilização da área, uma integração urbanística dessa área depois de construído o reservatório, ou fechado ou parcialmente fechado, para integrar urbanisticamente essa área ao bairro. Tá? Aqui seria essa representação do reservatório. Tá? Aqui, essa área que é bastante carente, do afluente do Lausanne, que seria, hoje, você vê que está densamente ocupado. Oi? Espera aí, pulei aqui. Está densamente ocupado e seria substituído por um parque linear com efeito de retardamento mesmo, é como se fosse um reservatório linear. Aqui, essas estruturas aqui fariam a retenção e a área seria ajardinada da forma aqui proposta. Evidente que todas essas intervenções elas precisam ser detalhadas, não é o objetivo de um plano desses fazer o detalhamento das intervenções. Aqui um corte desse tipo de intervenção, de parque linear. Aqui uma implantação desse parque, como é mais uma sugestão, não é um projeto ainda. Tá? Esse trabalho é um instrumento de planejamento mesmo. O reservatório do Mandaki fica numa área aqui urbanizada, mas, como é uma área de inundação, ela também já um pouco degradada, e depois da construção do reservatório seria reurbanizada, como está sugerido aqui. Tá? Aqui é uma representação de como ficaria esse reservatório. Aqui o Tabatinguera, hoje tem um campo esportivo particular que seria desapropriado e que seria desapropriado para uma implantação de algum projeto urbanístico também associado ao reservatório. Tá? Terminou? Eu vou correr porque o meu tempo já está terminado. Né? Aqui é uma descrição da solução 2, que basicamente o que ela difere é o tratamento do canal, que também sofreria uma valorização com essa obra. Além da obra de engenharia, a gente faria associado alguma medida para valorizar Caetano Álvares. Tá? Aqui são as medidas adicionais para 100 anos de recorrência, que teriam, acho que não cabe aqui a detalhar. Com as medidas, a gente tem uma redução significativa das manchas de inundação. Vocês veem aqui a representação. E aqui as desapropriações necessárias. Aqui a gente tem um orçamento. As alternativas são... A primeira alternativa é levemente mais cara, contando com as desapropriações, mas isso é uma pequena avaliação. Na prática, elas são equivalentes em termos de custo. Tá? A outra maneira de lidar com essas enchentes é a convivência com as enchentes. Então,
a gente foi estudada a possibilidade de fazer obras mais leves e as enchentes remanescentes seriam objeto de uma reurbanização ou criação de parques. Eu vou passar rapidamente aqui. Então, seriam obras estruturais mais leves e uma área mais ampla de reurbanização ou construção de parques. Tá? Então, você vê que as áreas aqui ficam, objeto de reurbanização, ficam mais extensas nessas possibilidades. A gente tem manchas de inundação que não vão ser tão abatidas quanto nas soluções estruturais, e a gente vai ter investimento menor em obras de infraestrutura e maior em desapropriação, o que pode ser avaliado nas fases seguintes de planejamento, ou se a gente associar com outros investimentos em transportes, em moradia, em outras áreas de intervenção, de atuação da prefeitura. Tá? Então, aqui é o resumo dos custos. Você vê que, somando com a desapropriação, essas alternativas de construção de menos obras, por conta da desapropriação, acabam ficando mais caras do que as alternativas que têm mais obras hidráulicas e menos desapropriação. É isso. Muito obrigado.